pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Educação em Pauta. E o programa de hoje está muito especial. Nós temos uma convidada aqui da Universidade Federal de Pelotas, não é mesmo, Isabela? É isso aí, William. A nossa convidada de hoje, ela é graduada em Ciências Biológicas, tem especialização em Direito Ambiental, mestrado, doutorado e pós em Educação Ambiental. Atualmente, ela atua como técnica administrativa em Biologia e também como professora na especialização de Educação Ambiental da UFPEL. Seja muito bem-vinda, Grace. Obrigada, agradeço muito o convite, é um grande prazer estar aqui. E a gente já quer começar te perguntando um pouquinho da tua trajetória, né? É uma trajetória bem bonita para contar pra gente. Tá bem. Então, eu fiz Biologia, né? E na minha época era licenciatura e bacharelado, então eu sou formada nas duas coisas, a gente saía com 2 em 1. E depois disso eu fiz o mestrado. Antes de fazer a especialização em Direito Ambiental, eu fiz o mestrado. Aí eu fiz a especialização. Trabalhava em prefeitura, trabalhei na prefeitura de Rio Grande e na prefeitura de Canguçu, sempre com educação ambiental. Depois fui fazer o concurso para a UFPEL em 2008 e aí comecei a trabalhar. Desde então estou no Núcleo de Reabilitação de Fauna Silvestre do Instituto de Biologia, né, como bióloga. E a partir daí fiz o meu doutorado e o pós-doutorado e agora aqui estamos. Coisa boa, né? Interessante. A gente sabe que a senhora, então, ela trabalha diretamente com a especialização em Educação Ambiental, que é uma novidade aqui na universidade. Nos conta mais sobre o surgimento do curso. Certo. Então, eu estou desde a primeira edição do curso, né? A gente começou lá em 2014, na verdade em 2011, com um curso que era de aperfeiçoamento. Então, depois disso, a gente teve uma edição que, na época, era ligada à antiga SECAD, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação. E, no outro ano, aí já ali 2018, 2019, a gente fez por conta própria, né? O curso, na época, tinha a coordenação da professora Nelise Vicentini, que já se aposentou. E aí a gente optou por fazer na cara e na coragem, como se diz, né? E depois a gente teve todo esse período de pandemia e cada vez mais a educação ambiental se tornou, né, essencial. E esse ano, 2024 ou 2023, saiu um edital da UAB, né, para que novos cursos de especialização na área de formação de educadores saíssem nas universidades brasileiras. Então, nós concorremos ao edital, né, e fomos contemplados com esse curso, agora sim, né, oficialmente pela Universidade Aberta do Brasil. Então, anteriormente ele não era, né? Então, foi SECAD, depois foi só Instituto de Biologia e hoje ele é Instituto de Biologia e UAB. E ele é um curso EAD, né? Exato, é 100% online. Nas outras edições, a gente teve, primeiro, 100% presencial e depois misturado. A gente fazia um pouco presencial e um pouco à distância, né? Porque a gente tinha alunos aqui da região, era Canguçu, São Lourenço, do entorno. Agora nós temos pessoas de todo o Brasil, né? De todas as regiões do Brasil, da região norte, nordeste, enfim, representantes de todas as regiões, né, nesse curso que é 100% à distância. Isso que eu ia te perguntar já sobre a procura e o novo edital. Certo. Então, a procura nos surpreendeu muito, porque nós não imaginávamos, né? Nós tivemos mais de 450 inscritos para um total de 150 vagas. E a procura foi bem grande também para os tutores, né? Nós tivemos 93 inscritos para tutores do curso. Nossa, é muito, né? Eram 6 vagas. Então, a gente fez todo esse processo de seleção dos alunos qualificadíssimos, inclusive muitos alunos com doutorado, procurando a educação ambiental, né? E dentro dessa procura gigante, imensa, a gente fez então essa seleção e hoje temos 150 alunos, como eu te falei, né, das mais diversas regiões, das mais diversas formações. Mas eu acho importante salientar que, como ele é um curso voltado para a formação de formadores, né, formação de educadores, então a gente tem, na maior parte da constituição desse curso, professores da rede que trabalham no ensino básico. Exato. Importante, né? Essa conexão que tem, né? Exatamente. Junto à rede. Isso aí.
E por falar em educadores, né, a gente sabe que o mundo passa por uma crise climática e qual seria a importância de levar a pauta ambiental para dentro das salas de aula? Certo. Então, a gente tem uma política, né, que chama Política Nacional de Educação Ambiental, que é lá da década de 90. Ela foi promulgada, né, em 1999. Depois ela passou por alterações. Em 2022, a gente teve uma alteração trazendo o Junho Verde. Porém, o tema da tripla crise, como a gente chama, né, que é a perda da biodiversidade, a poluição ambiental e as mudanças climáticas, só foi incluído em 2024. Então, após essa tragédia que a gente vivenciou, né, em todo o país, mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente vivenciou essa tragédia bem próximos, né, a gente teve essa promulgação dessa lei com essas mudanças. Então, o que diz a lei é que no ensino fundamental e no ensino médio, ou seja, na rede básica de educação, essa educação ambiental ela precisa ser transversal, que significa que ela precisa ser compartilhada pelas disciplinas. Então, pela lei, a gente não pode ter uma disciplina de educação ambiental. E sim, ela atravessa todas as áreas do conhecimento. Uma busca de todos nós professores, né? Exato. É essa transversalidade que a gente não encontra né, em espaço nenhum, não só nas questões ambientais, mas em diversos cursos, diversas formações. É uma busca incessante que a gente tem pela transversalidade, né? O desafio do olhar integral, né? Porque é um desafio. Já na graduação, né, nos cursos de graduação e de pós-graduação, o que a lei nos diz? Que desde que se fale, né, na disciplina sobre a metodologia da educação ambiental, os fundamentos, os princípios, então ensinar como se faz educação ambiental é facultado, então, que as universidades, as instituições de ensino criem uma disciplina, né? Inclusive, lá no curso de Biologia, na licenciatura, nós temos uma disciplina de Educação Ambiental e é de extrema importância que ela se torne uma disciplina do núcleo comum das universidades, para que a gente possa trabalhar a metodologia da educação ambiental, para que esses alunos, sejam eles da geografia, da história, da gestão, não importa, eles possam, no seu trabalho, na sua vida profissional, desenvolverem as ações de educação ambiental de uma forma mais preparada, né, qualificada. Todos nós precisamos, né? Aproveitando também para falar um pouquinho da tua atuação como bióloga, né? Vou até ler aqui, no Núcleo de Reabilitação de Fauna Silvestre, dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Pode deixar. Então, o núcleo é uma honra também falar sobre ele, assim, né? Eu trabalho como bióloga e a minha atuação é como educadora ambiental, né? Desde, como eu falei, 2008. Mas o núcleo ele funciona na universidade desde 1998. Ele foi pensado pela professora Ana Luísa Valente, da Faculdade de Veterinária, e pelo professor Luiz Fernando Minello, que hoje é diretor do Instituto de Biologia. E ele vem, desde aquela época, atuando no recebimento de fauna silvestre. Então, quem são, né? Quem é essa fauna silvestre? São os animais que têm parte do seu ciclo, né, no território brasileiro. Então, são os animais que a gente chama nativos, animais que são daqui. E aí, o que a gente faz? É reabilitação e triagem, né? Então, a gente recepciona esses animais, faz todo o processo de reabilitação e devolve esses animais, quando possível, para a natureza. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que acontece para eles chegarem aqui, né? Justamente, a gente tem animais, por exemplo, órfãos, que algum animal mesmo, acontece de cães, por exemplo, matarem a mãe e o filhote fica. Aí a gente tem que cuidar desse filhote, né? A gente recebe animais que são atropelados, a gente recebe animais de cativeiro ilegal, né, do tráfico de animais silvestres. Então, tem inúmeras formas desses animais chegarem até a gente. E aí lá nós temos uma equipe bem grande, tem outro biólogo, que é o Marco Antônio, que é responsável pelo manejo, temos veterinários, temos 4 residentes do curso de medicina veterinária e mais de 30 estagiários. Então é bastante. Hoje a gente tem uma equipe bem grande, né, para atuar, fora os pesquisadores, né, de mestrado, doutorado. A professora Raquel também, que é do curso de veterinária, que atua lá no núcleo. Então, hoje a gente tem uma equipe mais preparada, mas para a gente, assim, por baixo, falar em números, nós já atendemos mais de 15 mil animais nesses anos, né? Então, é muito.
É um trabalho muito bonito, né? Sim. Para a gente já ir se encaminhando para o final da entrevista, eu queria te perguntar quais os maiores desafios enfrentados dentro do núcleo e se teve algum caso que te marcou, assim, algo específico. Teve vários. Eu acho que um dos casos que mais é chocante, assim, para mim, pelo menos, né, é o tráfico de animais silvestres, né? E aqui na região a gente tinha bastante incidência de tráfico de tartarugas, né? Para o mercado brasileiro, às vezes até, não era para o mercado externo. Então existia na região um plantio de tartarugas, né? Então se plantava os ovos, as pessoas tiravam os ovos do lugar onde a tartaruga coloca, levavam para casa e aí esperavam esses ovos eclodirem e esses animais eram vendidos para o mercado, né? Então eles iam aí escondidos em caminhões, em caminhonetes. E assim, a gente já teve uma época, eu não vou saber precisar a data, mas acredito que 2010, por ali, que a gente teve em torno de 10 mil ovos de tartaruga. Nossa. E aí a gente precisa, né? Isso é recurso, porque nós vamos lá, a gente retira os ovos, espera os animais eclodirem, né? Vê qual animal está apto ou não, faz a soltura. Então é todo um processo gigantesco, né? O animal também ele sofre vários estresses, né? Durante esse período, então muitas não conseguem sobreviver. Então, esse é um ponto bem importante, né? E eu acho que, de todos o que mais me tocou e que foi um grande desafio, foi de um cervo, né? Que a gente tem aqui na região. E esse animalzinho, a mãe dele foi caçada e durante esse processo de fugir, ele teve uma fratura numa vértebra. E aí ele não caminhava, né? E a gente, durante algum tempo, tentou fazer com que esse animal pudesse se manter naquela circunstância, assim, né? Só que, claro, com o processo todo dele, ele não conseguiu resistir. Porque com animais silvestres, por mais que a gente queira, assim, é diferente, né, de quando a gente está falando de um cachorro. Então, um animal ele tem outras características, ele se estressa, né? É bem mais delicado. E aí é bem difícil, assim, porque durante bastante tempo eu vivenciei isso, né, de estar com o animal, ter que cuidar do animal e o animal não conseguir, né, sobreviver. E os nossos veterinários hoje, como eu falei, a gente tem equipe, né? Ainda bem, eles passam por isso também, porque o animal silvestre nem sempre ele consegue resistir, né, para a gente conseguir que ele fique forte, saudável para retornar à natureza. Então, é um grande desafio assim de saúde mental mesmo, né, de quem trabalha com fauna silvestre. Mas, de fato, é um trabalho muito bonito, assim, que tem um impacto muito grande na região e que eu acredito que merecia bem mais visibilidade, assim, né, por parte de todos nós, né, não só da instituição, mas do poder público, enfim. Acho que ele precisa, né, dessa visibilidade. A gente conversava ainda há pouco, né, aqui nos bastidores, sobre as políticas públicas, né, que elas são essenciais, principalmente a gente, né, trabalha com educação. Exato. E no caso, né, se a gente pensar em todas essas questões ambientais e da própria questão climática, como tu trouxestes, né, que é uma crise, e hoje eu acho que já superou o status de crise, né? Não sou eu, na verdade, que acha isso, né? São os pesquisadores que estudam isso. A gente já está numa fase de colapso. E a política pública, especialmente da educação ambiental, ela vai ter esse papel de fazer o diálogo chegar em quem precisa chegar, que é capilarizar, que é o papel da educação. Então, como que eu traduzo o conhecimento científico para quem precisa também entender sobre isso, mas não tem acesso a essa linguagem técnica? O educador ambiental, ele faz isso, né? Ele vai trabalhar no nível da racionalidade, de explicar para as pessoas de uma forma racional, mas a gente também vai trazer as questões emocionais, né? E a gente também vai trazer essa consciência crítica, né, de explicar para as pessoas o que é a causa e a consequência. E é um desafio, porque eu até acho que é um paradoxo, né? Num momento em que a gente tem emergência climática, eu sou da época que a gente falava em efeito estufa, e hoje a gente fala já em mudanças climáticas, depois emergência climática, né? E a gente precisa de urgência, e educação não se faz com pressa. Não tem como. Tem como, né?
Olha, a gente ficaria horas, né, Isabela, aqui conversando com a professora, mas nós já estamos quase chegando ao final. A gente queria deixar esse espaço, né, para te fazer as tuas considerações finais, né, se não contemplamos alguma coisa para que tu pudesse falar. Certo. Então, eu acho que a primeira coisa que é interessante de falar é sobre o novo edital, que eu acabei esquecendo de falar quando tu me perguntou, peço perdão. O novo edital é sempre lançado a partir da demanda dos polos, né? Então, quanto mais o público pedir, mais a UAB tende a liberar novos editais para esse curso. Então, se a gente tiver uma boa procura, se as pessoas continuarem, né, procurando dessa forma, lá daqui a 1 ano e meio, que agora a gente já está terminando quase, né, esse semestre, então daqui a 1 ano e meio a gente lança novo edital. Então, a cada, né, porque é um curso de 360 horas, então de 2 em 2 anos a equipe ainda é reduzida, né, mas a previsão de edital é essa. E dizer que para ser educação ambiental, para ser educadora ambiental, na verdade, fazer um convite. Para ser educadora ambiental não precisa formatura. Né? A gente não precisa ter nenhuma formação específica, a gente precisa se qualificar, obviamente, na área, né, ambiental, trabalhar com as questões ambientais, estudar as questões ambientais, mas não existe reserva de mercado. A gente precisa de educadores ambientais. É isso. E aí fica um convite mesmo para todo mundo que puder assim fazer esse papel de sensibilizar, de conversar, de conscientizar com a família, os amigos, né? Já passou da hora, não é mais coisa de ambientalista. É coisa de ser humano. É verdade. Grace, muito obrigada por vir conversar com a gente, contar um pouco mais sobre o teu trabalho. Obrigada, William, pela parceria. E, pessoal, o Educação em Pauta vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição.